Seja bem-vindo ao nosso canal. Ao longo da história, algumas figuras moldaram o destino do mundo de maneira tão profunda que suas ações ainda ecoam em nossos dias. Hoje, vamos embarcar numa viagem pelos anais da história para encontrar essas figuras monumentais. Preparem-se para descobrir como suas ações, ideias e ideais moldaram o mundo em que vivemos, revelando as histórias por trás das 10 pessoas mais importantes de toda a história. No palco da história, poucos personagens se destacam como Alexandre, o Grande. Nascido na Macedônia em 356 a.C., ele herdou um reino, mas almejava um império. Aos 20 anos, já comandava um exército, marchando para o leste e conquistando tudo em seu caminho. Ele derrotou os persas, conquistou o Egito e expandiu seu império até as fronteiras da Índia. Alexandre era um mecenas das artes e das ciências, buscando disseminar a cultura grega pelas terras conquistadas. Alexandre, o Grande, morreu jovem, mas em sua curta vida ele mudou o curso da história, deixando um legado de intercâmbio cultural e conquistas militares. Em um mundo frequentemente dividido por conflitos, Mahatma Gandhi se destacou como um farol de paz e resistência pacífica. Nascido na Índia em 1869, ele se tornou um líder improvável na luta pela independência de seu país do domínio britânico. Gandhi acreditava no poder da não-violência e da desobediência civil para alcançar a justiça social. Ele inspirou milhões de indianos a se juntarem a ele em protestos pacíficos, marchas e boicotes. Sua filosofia de Satyagraha, que significa firmeza na verdade, baseava-se na ideia de que a verdade e o amor eram forças mais poderosas do que qualquer arma. O legado de Gandhi transcendeu as fronteiras da Índia, inspirando movimentos de direitos civis em todo o mundo, como a luta contra a ditadura. Em um momento em que o mundo ainda era engolido pelas trevas da superstição, Isaac Newton ousou iluminar o caminho com a tocha da razão. Nascido na Inglaterra em 1642, ele se tornou um dos cientistas mais influentes de todos os tempos. Newton desenvolveu o cálculo, formulou as leis do movimento e da gravitação universal e construiu o primeiro telescópio refletor prático. Suas descobertas lançaram as bases da física clássica e moldaram o curso da revolução científica, tão importante para o desenvolvimento da ciência no mundo. Seu livro, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, é considerado uma das obras mais importantes da história da ciência, comparável aos Lusíadas de Camões para a literatura. Na China do século VI a.C., em meio a um período de convulsão social e política, surgiu um filósofo cujas ideias moldariam o curso da história de uma civilização. Seu nome era Confúcio, e seus ensinamentos sobre moralidade, ética e bom governo continuam a influenciar bilhões de pessoas até hoje, tal como a obra de Fernão Lopes influenciou a identidade portuguesa. Confúcio acreditava em um mundo ordenado por princípios de respeito, hierarquia e autocultivo. Seus ensinamentos, compilados em um livro conhecido como Analectos, enfatizam a importância da harmonia social e da busca pela virtude individual. O legado de Confúcio se estende por milênios, influenciando não apenas a China, mas também países como Coreia, Japão e Vietnã. Napoleão Bonaparte, um nome que evoca imagens de campos de batalha fumegantes e ambição desenfreada, tal como a ambição marítima portuguesa durante as descobertas. Nascido na Córcega em 1769, ele ascendeu de origens humildes para se tornar um dos líderes militares mais brilhantes da história. Napoleão liderou a França em uma série de vitórias espetaculares contra as maiores potências da Europa, conquistando vastos territórios. Ele se autoproclamou imperador da França e implementou uma série de reformas que modernizaram o país,
incluindo o Código Napoleônico. No entanto, a ambição de Napoleão acabou levando-a à sua queda, culminando na desastrosa invasão da Rússia em 1812, um evento tão marcante quanto a invasão francesa em Portugal. No início do século XX, um físico com cabelos emaranhados e um olhar penetrante desafiou nossa compreensão do universo. Albert Einstein, nascido na Alemanha em 1879, revolucionou a física com sua teoria da relatividade, um feito comparável ao descobrimento do caminho marítimo para a Índia por Vasco da Gama. Em 1905, ele publicou uma série de artigos que revolucionaram a física, incluindo a teoria da relatividade especial. Em 1915, ele completou sua obra-prima, a Teoria da Relatividade Geral, que descreve a gravidade como uma curvatura no tecido do espaço-tempo. As ideias revolucionárias de Einstein tiveram um impacto profundo na ciência, levando a avanços em áreas como cosmologia e astrofísica. Júlio César, um nome que ecoa através dos séculos como sinônimo de poder e ambição. Nascido em Roma em 100 a.C., ele se tornou um dos líderes militares e políticos mais influentes da história. César conquistou a Gália, expandindo as fronteiras de Roma e consolidando seu poder militar. De volta a Roma, ele desafiou o Senado, cruzando o Rubicão com seu exército e desencadeando uma guerra civil. Vitorioso, César se tornou ditador de Roma, implementando uma série de reformas políticas e sociais. Em 44 a.C., ele foi assassinado por um grupo de senadores temerosos de que ele estivesse se tornando um rei. No coração da Península Arábica, no século 7 d.C., um profeta surgiu com uma mensagem que mudaria o curso da história. Seu nome era Maomé, e seus ensinamentos lançariam as bases para uma das maiores religiões do mundo, o Islã. Maomé nasceu em Meca em 570 d.C., em uma época de tribos rivais e crenças politeístas. Aos 40 anos, ele recebeu sua primeira revelação divina do anjo Gabriel, que lhe ordenou que pregasse a crença em um único Deus, Alá. Em 622 d.C., enfrentando perseguição em Meca, Maomé e seus seguidores migraram para Medina, um evento conhecido como a Hégira. Em Medina, Maomé estabeleceu a primeira comunidade muçulmana e lançou as bases para a expansão do Islã. Na África do Sul, durante décadas de opressão racial sob o regime do Apartheid, um homem se tornou o rosto da luta pela igualdade e justiça. Nelson Mandela, nascido em 1918, dedicou sua vida a combater a segregação racial e a promover a reconciliação em sua terra natal. Mandela se juntou ao Congresso Nacional Africano em 1944, dedicando-se a desafiar as leis segregacionistas. Em 1964, Mandela e vários outros líderes do Congresso Nacional Africano foram presos e condenados à prisão perpétua. Mandela passou os 27 anos seguintes de sua vida encarcerado, tornando-se um símbolo internacional da resistência contra o Apartheid. Em 1990, após anos de campanha global, Mandela foi libertado da prisão, tornando-se um símbolo de esperança e inspiração para milhões de pessoas, tal como figuras importantes da Revolução dos Cravos. Há mais de 2000 anos, um homem nasceu na Judéia, e sua mensagem de amor, compaixão e salvação ecoaria através dos séculos, moldando a cultura e a história do mundo. Os ensinamentos de Jesus, baseados no amor ao próximo, perdão e a promessa de vida eterna, atraíram rapidamente seguidores. Ele pregava a compaixão pelos pobres e oprimidos, a importância da fé e a necessidade de arrependimento. Seus milagres, como curar os doentes e ressuscitar os mortos, fortaleceram a crença em sua divindade. Sua crucificação pelos romanos, considerada pelos cristãos como o sacrifício final para a salvação da humanidade, se tornou o evento central da fé cristã. Essas 10 pessoas
Em diferentes momentos da história, moldaram o curso da humanidade. De imperadores a cientistas, de profetas a revolucionários, cada um deles deixou um legado único, inspirando gerações futuras. Ao olharmos para suas vidas e legados, podemos aprender com seus triunfos e fracassos e nos inspirar em sua coragem e compaixão, qualidades que ressoam em figuras importantes da história do mundo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Obrigado